Um ano após a Guerra Civil e após o Alex Garland falar que ele não dirigiria mais filmes, ele apenas escreveria roteiros, ele retorna aqui em mais uma parceria com a A24, que é basicamente a carreira inteira dele, ele fez parcerias com a A24, e aqui ele volta como um co-diretor do Ray, um ex-militar, né, um ex-militar da Guerra do Iraque, que dirige pela primeira vez aqui esse filme. Ele que tinha um outro trabalho acreditado como dublê na carreira, mas começa a dirigir a partir desse filme. Me dá a impressão de que é muito mais, parte muito mais dele a ideia, os dois escrevem e dirigem o filme, pelo menos o crédito é esse, mas me dá muito a ideia de que ele entra muito com o conhecimento daqueles acontecimentos, com um conhecimento militar, né? A gente vê como os personagens aqui se portam, como eles passeiam por aquele espaço, né? Como eles agem. A gente vê até no final como eles encenam, como eles ensinam tudo aquilo. Então ele tem esse conhecimento de campo mesmo e ele parece ser quem realmente quer contar essa história, enquanto Garland ele tem um conhecimento técnico muito bom. Então é um filme que, goste você ou não dá pra dizer que ele não é bem feito em termos técnicos, digamos assim, o que não quer dizer muita coisa, né? Um filme não é bom ou ruim apenas a partir disso, mas de como isso se relaciona com todo. Mas aqui é um filme que tem um trabalho de som muito chamativo, um trabalho de som muito bom. Não são só muitos sons ao mesmo tempo, como geralmente são filmes de guerra, mas aqui a gente tem muitos personagens dentro daquele caos falando dentro daquele espaço, enquanto a gente escuta tiros, a gente escuta bombas. Então, como todos esses sons eles se apresentam e criam um caos, ao mesmo tempo que ele vai trabalhar muito com o som abafado ou principalmente com um som ambiente. Então o início da operação, principalmente como eles vão entrando naquele lugar, a gente só escuta os passos, os movimentos, os equipamentos, mas ninguém fala nada, não tem trilha sonora basicamente o filme inteiro. Então o trabalho sonoro aqui, se tiver alguma justiça pensando em Oscar do ano que vem, o que a gente sabe que não existe, esse certamente seria um dos indicados e não precisa nem ver o resto. O trabalho de som é realmente fenomenal aqui. E também o Garland, ele consegue encenar muito bem a dinâmica dentro daquele espaço, né? Que é um espaço mais reduzido, tudo vai se resumir a uma casa e suas proximidades, mas como ele consegue decupar as cenas, né? Escolher os planos, como ele consegue montar essas cenas com o que está dentro, com o que está fora, é muito bem escolhido, principalmente até, e aí a gente já entra muito no que o filme quer dizer, e o que ele quer dizer é bastante ambíguo em algum sentido, mas a gente vê como ele é um filme que, ao mesmo tempo que ele tenta celebrar a memória daqueles militares, então dá pra dizer até que é um filme que celebra o exército americano em algum sentido, ele também é um filme muito crítico. Então ele é um filme que ele é um filme anti-guerra, mas talvez um pouco pró-guerra em como ele filma tudo isso, só que ao mesmo tempo tem algumas escolhas que são bem interessantes nesse sentido, principalmente em como ele não retrata os inimigos ali, e a gente não vê basicamente nenhum personagem morrendo na nossa frente, né? Então a gente não vê os personagens que a gente conhece do exército americano matando quase ninguém. Tem acho que um que a gente consegue ver, ao mesmo tempo que a gente vê eles feridos, mas a gente não vê exatamente eles tomando tiro e coisa do tipo. Então entra um pouco nesse lugar ambíguo de que é um filme que joga a gente dentro da ação, é um filme que praticamente tenta reconstruir aquele acontecimento de uma forma até bastante realista, com artifícios bastante realistas, e ele fica nesse lugar, né, que ao mesmo tempo que a gente tem que ter algum tipo de proximidade com aqueles personagens, a gente só vai conhecer aqueles personagens, ele também é um filme que critica muito a guerra, critica muito a ocupação americana dentro daquele território, dentro de todos os outros territórios, a ponto da gente ver aqueles personagens chegando no lugar e indo embora daquele lugar ao final, e só resta, a gente só consegue ver depois disso a destruição. Então ele fica nesse lugar meio ambíguo, né? Ele é um filme que ele tenta ser anti-guerra em grande sentido, ele tenta ser uma homenagem àqueles soldados, aquelas pessoas que são colocadas dentro da linha colocadas na linha de frente, que sofrem as perdas, que sofrem as lesões, que sofrem os traumas, né? Tem um personagem que lidera e de repente ele vai meio que entrar em pânico ali dentro daquele espaço todo, né? Então ele cria essa lógica meio sufocante do caos muito bem feito nesse sentido. Mas há essa ambiguidade que pode incomodar muita gente, né? Muita gente pode tratar esse filme simplesmente como um filme pró-guerra ou coisa do tipo, mas eu acho que ele fica meio que num lugar tênue, né? E é essa relação que eu tenho com o filme também, é uma relação bastante ambígua, né? É um filme que consegue levar a gente, pelo menos conseguiu me levar dentro desse cenário mesmo, desse cenário bastante real da ação, né? Desde a espera inicial,
que a gente vai ver aqueles cômodos que eles ocupam uma casa para ficar ali observando. Então ele vai levar muitos minutos nesse lugar mais observacional antes de começar o caos e todas as decisões que vão sendo tomadas ou que não podem ser tomadas. Então ele vê quase como o funcionamento mesmo daquele grupo, o funcionamento mesmo da guerra. Então ele está comentando, como eu disse, contra a guerra, contra essa ocupação americana, mas ao mesmo tempo a gente só vê esses americanos e a gente acaba criando algum tipo de afeiçoamento com os personagens, que são personagens que eles são quase partes do todo, ainda que a gente reconheça os atores, né, tem alguns atores bastante conhecidos, a gente reconhece o que está acontecendo com cada um deles, qual é a função principal dentro daquela dinâmica, e até algumas pequenas características, né, principalmente o grupo que vem depois, a gente vê como tem uns mais bobos, né, que pisam na perna machucada do cara, o outro que é desse grupo que não consegue dar uma injeção de morfina e dar uma injeção de morfina dentro dele mesmo, né, então tem até essas piadinhas meio que no meio, ou até a cena inicial do filme, que é a única que foge dentro daquele local, onde a gente vê aqueles homens meio bobos em algum sentido, assistindo um clipe e olhando os corpos daquelas mulheres e celebrando a partir disso, né? Então tem essa pequena ridicularização, mas quando entra de fato dentro da ação, eles são apenas homens jogados ali dentro para lutar essa guerra. Acho que muitos debates podem surgir a partir desse filme, né? A partir dessa dinâmica que é criada. O filme ele quer dizer alguma coisa além disso, alguma coisa que já não foi dita aos montes sobre filmes de guerra. Ele é uma celebração da guerra, ele é uma homenagem àqueles que perderam a vida e que lutaram essa guerra. Ele é um filme anti-guerra ou ele é tudo isso ao mesmo tempo? E aí que entra a contradição, né? Não é só o que o filme quer dizer, que ele é muito claro em algum sentido no que ele quer dizer, né? Ele até, como eu disse, mostra essas pessoas chegando, esse exército chegando ali, esse grupo do exército chegando naquela casa, indo embora e restando apenas a destruição. Mas ao mesmo tempo, o filme inteiro é um filme bastante direto, a gente não entende contexto, a gente não entende nada, a gente só é jogado a ver a ação de fato acontecendo. E o Garland ele vai lidar principalmente montar essa ação acontecendo diante dos nossos olhos, né? Então tem um pouco desse lance de eu sou contra a guerra, mas ao mesmo tempo eu retrato a guerra, a gente se afeiçoa um pouco a esses personagens, mas não totalmente. É um filme que ele fica muito nesse lugar ambíguo, nesse lugar até um pouco complexo do que a gente pode observar a partir dele. Mas a lógica como um todo é quase de uma reconstrução, uma reconstituição dos acontecimentos, né? É o filme mais sujo, o filme mais visceral, até visualmente falando. Acho que ele exagera um pouco até no sofrimento, em como ele filma o sofrimento, mas acho que talvez converse com o todo do filme. É um filme que se diferencia bastante dos filmes anteriores do Garland em grande sentido, e aí pode ser essa direção e esse roteiro escrito em conjunto. Não sabia o que esperar, não sabia do que se tratava. Eu acho que é uma experiência que, se você tiver alguma curiosidade, é um filme que deve ser assistido no cinema, principalmente por conta do som aqui, que o som realmente é um trabalho fenomenal. Mas acho que é um filme que vai gerar muitas discussões e vai gerar muita divisão, principalmente, né? Eu vejo muita gente odiando esse filme, achando o filme completamente vazio, outros gostando do filme, achando um bom trabalho anti-guerra. Eu fico meio que no meio do caminho, que eu vou dar até uma nota 3 estrelas, mas não é aquela 3 estrelas simplesmente porque é um filme morno que passa. Não, é que ele me gera reflexões e sentimentos bastante contraditórios, e isso eu acho interessante. Eu acho interessante que falta no cinema hoje em dia mais disso, né? Tudo é muito evidente, tudo é muito claro, tudo quer dizer uma coisa da forma mais óbvia possível. Acho que esse filme ele gera um contraste, ele gera uma contradição, e isso eu acho legal. Eu valorizo isso, pelo menos, mesmo quando eu não gosto tanto assim do filme. Então por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal se não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver meu curso, meu cineclube, minhas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.